Olá, seja muito bem-vindo ao ciclo de palestras Organização Religiosa e Atualidade. Trata-se de uma iniciativa entre a Província Marista Brasil Centro-Sul e, claro, a TV Evangelizar. A intenção primeira é trazer reflexões e conhecimentos sobre o que são as organizações religiosas. Para falar sobre isso, temos que nos reportar a um documento histórico, um documento do século II, chamado Carta de Ogneto. Nessa carta, o seu autor vai descrever como os primeiros cristãos viviam. Diz ele que os primeiros cristãos não se diferem em nada dos outros seres humanos. Vivem em suas cidades, vestem as suas roupas e usam os próprios costumes. Não têm um jeito de vida diferente porque estão imersos no contexto social. Ora, no século XXI, os cristãos também não se separam dos outros seres humanos. Estão imersos em realidades e em contextos. E quando os cristãos organizam-se em instituições religiosas, eles, claro, vão ser iluminados pela legislação e, por isso, se estruturam em organizações religiosas. E esse é o tema do nosso ciclo de palestras. Por isso, nós vamos ouvir agora como um cristão organizado, estruturado em organização religiosa pode ser um líder. Para isso, nós vamos ouvir hoje Dom José Antônio Peruso, nosso arcebispo, que vai nos brindar com os fundamentos bíblicos sobre a liderança cristã. Nos acompanhe. É uma alegria para mim estar aqui. Algum tempo atrás, não recordo exatamente quando, mas foi em um almoço, a ideia surgiu de uma plataforma para ajudar a igreja no Brasil, a evangelização e outros serviços mais. A igreja. Ouvi, gostei da ideia e também sugeri e fui para minha casa. Mas os que participaram da conversa foram perseverantes e apareceram lá para ver se eram sérias as palavras de adesão que eu tinha pronunciado. E eu não podia dizer que estava brincando, então disse que eram sérias. É um serviço que segue os caminhos, os meios e os métodos modernos para propor reflexões sobre temas complexos. Mas chegamos a uma fase da história da igreja em que administrar bem e com cuidado e com competência é também linguagem da fidelidade. Não administrar cuidadosamente e responsavelmente não é fidelidade à missão. Vou tentar explicar o que quero dizer, e o tema que me deram é liderança. E também os telespectadores, é bom que ouçam e vejam, e vocês aqui, parece até que fugiram da minha área, que a minha área é a Bíblia. Eu até pus no meio de uma Bíblia para me sentir mais seguro. Olhem aqui. Dom José Peruso abordará a temática da liderança, mas isso tem gente que faz muito melhor que eu. Hoje, nunca como na atualidade, esta temática foi estudada, pesquisada, exposta, proposta e retomada. Em tempos de tanta competição e competitividade, parece que vivemos num mundo em que só há lugar para vencedores. Mas tá, liderança. Qual o perfil do líder religioso atual? Opa, líder religioso. Atenção em manter o foco na missão e, ao mesmo tempo, capaz de se atualizar e responder às demandas de um mundo em constante transformação. E tudo isso em 25 minutos. Olha como são as questões, como propõe. Sob o aspecto técnico,
de como ser líder, o perfil do líder, como atua o líder, que características tem, não sou eu o mais indicado. Essa é uma temática muito estudada na psicologia social, também nas disciplinas ligadas a marketing, administração, na área comercial. Como fascinar, né, o cliente, ou o freguês, ou o consumidor, enfim, em tudo isso, parece que está focado ou voltado para a eficiência. Mas e um líder de uma instituição religiosa, administrador de uma instituição religiosa, com responsabilidades não apenas em propor produtos e conquistar clientes, mas com responsabilidade sobre uma instituição religiosa? Como combinar com uma sociedade que está todos os dias a valorizar quem vence e não pensa nos vencidos? E estamos respirando o ar da competitividade, mas com identidade de discípulos de Jesus, com a missão e a responsabilidade de voltar-se para os mais fracos e ter apreço, carinho e afeição por eles. Líder religioso. Por onde começar? Foco na missão, mas também em diálogo com a cultura moderna, pós-moderna, e agora já se fala a cultura da pós-verdade. Verdade não é mais, como se dizia na escolástica, a conformação do intelecto à coisa, ou entre o que acontece realmente e o que se interpreta do acontecido. Na pós-verdade parece que é verdadeiro aquilo que se ajusta e se integra à minha subjetividade e ao meu gosto e à minha preferência. E quem tiver mais força também terá mais verdades e mais poderes. Tudo parece seguir na contramão do que cremos. Como ser líder? Minha gente, ao ler o que me propuseram, lembrei dos primeiros tempos do cristianismo, quando apenas bastava anunciar Jesus Cristo nos círculos palestinenses, lá na Palestina, Jerusalém, Samaria, Galileia, cultura judaica, sinagogas, tradições seculares herdadas do judaísmo. Parecia que tudo estava, até se ajustava de maneira apropriada. Quando saíram da Palestina, não era apenas a língua a problemática. O helenismo se impunha, a cultura helênica, outra língua, outra antropologia, outros critérios, outros modos de falar de Deus e de falar do homem, outras hermenêuticas para a vida histórica, para a vida além da história. O modo de compreender quem era Deus também era tudo diferenciado. A sociedade e a sociologia circunstancial era bem outra. E o Império Romano, a cultura era helênica, a força política era romana, e a mensagem era de origem judaica. Quantas contraposições!
E aí, só a segurança do judaísmo não era mais suficiente, precisaram chamar Paulo. Paulo conhecia bem o judaísmo e conhecia o helenismo. Mesmo assim, os primeiros cristãos tiveram encontros e desencontros, e contrastes e conflitos. A figura de Paulo serviu para transpor as fronteiras da Palestina, da Galileia, e chegar ao centro. No final do Evangelho de Lucas, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia, até os confins do mundo. Não se trata apenas de levar uma mensagem religiosa até os confins do mundo, mas de apresentar Jesus Cristo a todas as culturas de todos os confins do mundo. As estruturas e as culturas. Bem, e o líder, com foco na missão, mas também em diálogo com a modernidade e a pós-modernidade. E a temática de fundo, os bens da igreja e como administrar. Eu começo por aqui, não apenas por motivos psicológicos. No começo eu fiz uma piada para tentar descontrair-me e vencer as inseguranças, não é? Ou não é? Era só brincadeira. Vamos lá. Pego um texto. Como ponto de partida. O rico e Lázaro. Parece quase simplista, né? Pega um, outro, e daí pega o evangelho e atira contra patrimônios e pronto. É uma simplificação indevida. Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino a cada dia, e se banqueteava a cada dia com requinte. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Conhecemos o restante. Mas o que eu gostaria aqui de destacar? O irmão Benê, ao início, falava do carisma, da perenidade do carisma da igreja. Na carta a Diogneto, desde os primeiros dias do cristianismo, a problemática se apresentou. Os cristãos são iguais em quase tudo, mas diferenciam-se em quem seguem, porque seguem, em quem creem, e por causa dele comportam-se de um modo muito singular, que até comove. Qual era o problema do rico aqui no Evangelho? Não é que era rico, é que ele, todos os dias e a cada dia, se banqueteava e vestia-se de púrpura e linho fino, e um pobre jazia à sua porta. Não é porque o problema dele não era ter bens, era ignorar a dor do pobre que jazia à sua porta. Não fala que o rico era um homem mau, talvez não fosse. Não fala que o pobre era um sujeito bom, talvez não fosse. Mas ignorar a dor do fraco é muito grave. Aliás, não é possível solidariedade sem nada. Com dinheiro e com patrimônio é muito grande o bem que se pode fazer. E sem nenhum bem
a gente sente dó e um pouco mais que isso. E a igreja está inserida na história, não numa redoma fora da história. Não se trata apenas de recusar as relações com o mundo, afinal, em João, o Filho do Homem foi enviado para salvar o mundo, não para condenar. E os melhores testemunhos nós damos também, oferecemos os melhores testemunhos colocando a mão no bolso, mas não ignorar que temos que cuidar do bolso. Eu gostaria então, perfil do líder, é neste grande quadro, o líder com foco na missão, mas também em diálogo com o mundo e com o tempo no qual está inserido. Mateus vai nos ajudar sobre algumas questões de liderança que podem ter um alcance, eu acho que bíblico, para que não haja uma separação entre fé professada e comportamentos históricos assumidos, diferenciados. Como se administrar bens não fosse fidelidade ao Evangelho. Um dos problemas de Judas é também este. Não administrava de maneira correta ou honesta. Vamos lá. Alguns exemplos dos líderes. Começo com Pedro. Em Cesareia de Filipe, Jesus começou. O tempo é veloz. Em Cesareia de Filipe, Jesus começou a falar sobre o caminho de cruz. Mas era tanto sucesso ser discípulo de Jesus até então. Multidões procuravam, admiravam-no. Muitos queriam ter Jesus entre os seus, fascinados que estavam por seus prodígios, vamos chamar de sucesso. E Jesus propõe abraçar a cruz. Então, para o líder, um executivo, um administrador, uma executiva administradora, imerso no mundo atual, é bom quando consegue sucesso. Mas se esse administrador ou administradora é discípulo de Jesus, o discípulo não é igual ao mestre. Ele não é carreirista. Ele prepara o seu discipulado e o vive para colocar em evidência a figura de Jesus. Pedro queria grandeza. A proposição oferecida por Jesus, a contraproposição é a cruz. O discípulo, administrador inclusive, precisa ser alguém capaz de despojar-se ou administrar por causa do seu Senhor. Testemunho de fé. O que não significa ingenuidade. De nenhuma maneira. Não seguimos um Senhor ingênuo. Seguimos alguém que é soberano sobre a história e não fugiu dela para mostrar em quem ele crê e quais são os grandes valores. Saber conversar dialogar com todas as complexidades nas quais estamos inseridos é uma maneira de ser fermento lá onde é muito mais difícil crer.
É fácil crer dentro de sacristia e durante a missa. Mas dialogar com grandes ou pequenas empresas, situações tributárias, dialogar com políticos, com ambientes de disputa de poder, de pessoas que querem, ou instituições que parecem querer tirar proveito ou máximo em tudo. É preciso a astúcia dos despojados, não dos maldosos, mas daqueles que são interiormente livres, para que a instituição pronuncie institucionalmente os valores do Senhor e da verdade que a fundou. Não é não saber fugir da história, é desde dentro dela testemunhar o que se crê. Seremos respeitados por 2 motivos: pela competência e pelo testemunho. E se houver benefícios e ganhos justos, temos melhores condições de aproximarmos-nos dos pobres. Não se trata de ser novos míseros, mas com o que se consegue, resultado de muito trabalho e competência, abrir caminhos possíveis para aqueles vencidos da história. Se ninguém lembra dos vencidos e elogia os vencedores, alguém precisa ter a sensibilidade com aqueles que Deus se lembra sempre, os vencidos. Mas vamos mais sobre o líder. O líder precisa ser despojado, não carreirista. Não é para vencer os discípulos outros, é para dar força à instituição que serve, porque a instituição existe para uma verdade maior do que ela, Jesus Cristo. Os discípulos mais adiante aproximaram-se do Senhor para ver quem era o maior entre eles, né? Não se usava o termo liderança naquela época, ninguém conhecia, mas havia o gosto por grandeza. Quem é o maior? E aí, quem quer ser grande, acolha os pequenos. Mas para acolher os pequenos, é preciso energia, vitalidade, grandeza. A parte humana Deus não faz. É o homem, ao discípulo e à discípula que cabe fazer. Então, para que o nome de Deus seja lembrado, não apenas dentro das igrejas e dos templos, é preciso que fora das igrejas e dos templos, possamos contar com retaguardas que nos permitam testemunhá-lo. Sem ambições subjetivas, mas um amor imenso pelo Senhor a quem seguimos. É por causa dele. Depois, mais adiante, eu estou abreviando, porque o Sol não refreou o seu movimento em torno da Terra, ou a Terra não refreou o seu movimento em torno do Sol, e aqui o teu relógio foi com ela. E já estão me olhando aqui com olhares fulmíneos. Vocês aí que veem pela TV não sabem o que eu estou percebendo aqui. Mas vamos mais um pouco. Chegamos ao jovem rico. E agora? Estou no capítulo 19 de João, o jovem rico. Alguém se aproximou. Que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Como se a vida eterna fosse eu que a conquistasse, né? Eu faço, e a eternidade é mérito meu e resulta como recompensa às minhas eficiências. E era muito religioso.
Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, amar o próximo. Ih, Senhor, faz tempo que eu faço tudo isso. Muito religioso. Então, se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo esta palavra, saiu pesaroso, porque era possuidor de muitos bens. Parece que isso aqui nós deveríamos sair daqui e colocar uma placa, vende-se, em cada escola, ou hospital, ou instituição que temos, e dar tudo para os pobres e ser mais novos míseros moradores de rua também. Entendamos. Nos primeiros dias do cristianismo se esperava que Jesus retornasse logo, nas primeiras décadas. Então, vamos nos despojar, porque daqui 2, 3 meses é o fim. Essa mentalidade circulava. O problema desse jovem qual é? É que ele, embora muito religioso, vivia para os seus bens. Ele não vivia para seguir Jesus. E nós precisamos, enquanto entidades religiosas católicas, administrar com competência, não para que sejamos poderosos, mas para que, inseridos na história em que estamos, possamos melhor nos ocupar com aqueles que menos são lembrados. Nós precisamos ter receitas para, com elas, poder pagar as contas, ter empregos, oferecer boa educação, cuidar de hospitais e creches. Ninguém no Brasil tem tantas entidades filantrópicas quanto a Igreja Católica. Isto vem de algum lugar. Precisa ter suas fontes. Não existe conversão sem pôr a mão no bolso. Mas pôr a mão no bolso sem eficiência é condenar-se a não poder ajudar quem precisa sentir que Deus os ama exatamente lá onde falta tudo. E não existe carinho sem partilha e sem oferta. E precisamos oferecer não apenas promessas de eternidade, mas vivências da eternidade numa história em que a partilha seja uma linguagem pronunciada cotidianamente. Francisco, todo pobre, né? E ninguém amou tanto a Deus quanto ele. Depois de Nazaré, ninguém amou tanto a Deus quanto Francisco. Eu estou seguro. O lugar em que Deus mais foi amado foi lá em Nazaré. Mas depois de lá foi em Assis. Mas logo a seguir à fundação, anos depois, ele queria que todos fossem pobres. E apresentou-se a necessidade. Francisco, nossos seguidores precisam estudar e temos que comprar livros. Está complicado deste jeito. Foi um primeiro debate intenso. E para comprar livros tem que ter alguma fonte. E a ideia se estendeu. Não se trata então de termos o patrimônio que temos, mas o que fazemos com ele. É preciso competência para ajudar a muitos que estão precisando muito. O líder, discípulo de Jesus, tem de um lado a palavra e de outro os fracos. Por isso, compreensão para habilidade e inteligência para compreender a palavra, sensibilidade para compreender a dor do fraco. E Deus nos daria um grande abraço por estas opções. Como nós vimos, o tema é contundente e imprescindível. Precisamos sim nos organizar de maneira séria, criteriosa. Como diz Papa Francisco, não basta improvisar na atuação da evangelização. E esse conteúdo que vocês acabaram de assistir
foi gravado no Centro Marista Marcelino Champagnat, aqui em Curitiba. O Grupo Marista, a Província Marista, tem a missão de tornar Jesus Cristo conhecido e amado através da educação. E tenho certeza que essa também é a missão da TV Evangelizar, tornar Jesus Cristo conhecido e amado. E a reflexão é um modo de conhecermos e amarmos Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência e até mais.